Olá, meus amigos, tudo bem? Quero fazer uma meditação hoje com vocês com relação a alguns versos, alguns capítulos que nós encontramos a partir do capítulo 5 de Gênesis até meados do capítulo 11. Nós estudamos anteriormente sobre a criação do homem, do mundo e sobre a queda desse mesmo após a desobediência de Deus e comer da árvore do fruto que era proibido. Passado um tempo, a partir do capítulo 5, você vai perceber a tristeza de Deus por perceber que o homem se afundou tanto na maldade que o seu coração pensava continuamente naquilo que era mal. Os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ideias, tudo era voltado para aquilo que era mal. E justamente por pensar continuamente naquilo que era mal, Deus desejou destruir a humanidade daquela época por uma série de fatores que nós precisamos analisar aqui rapidamente, porque elas trariam grandes consequências ao que nós somos nos dias atuais. A população daquela época, em estatura, era muito maior e vivia-se muito mais tempo do que nós vivemos hoje. A população daquela época vivia para além dos 700 anos, até menos de 1000 anos, né? E para que se evitasse um prolongamento de vida iníqua desses homens, Deus decidiu então findar aquela população com um dilúvio que fosse universal para a época. Então nós vemos que Deus convoca Noé, pede para que ele construa uma arca, para que ele se prepare e convoque a sua família, para que a sua família possa também se salvar daquela catástrofe. Nós vemos então que somente a família de Noé se salva. 8 pessoas ante aquela situação. É bem verdade que já existiam os fiéis de Deus que morreram antes do dilúvio. Esses nós teremos a oportunidade de vê-los lá no céu com a ressurreição de Jesus Cristo no final dos tempos. Mas sobre a vida no dilúvio, nós vemos que só sobrou a linhagem de Noé. E ainda que tenha sobrado somente a linhagem de Noé, nós vemos o seguinte: da descendência de Noé, sobrou a linhagem de Sem, Cã e Jafé. E Cã era a linhagem iníqua que permaneceu ainda assim, mesmo que ele tenha aceitado o convite de embarcar na arca para se salvar. Dessa descendência de Caim, nós vemos um povo que permaneceu com um coração com atitudes ruins, pecaminosas, e que trouxe ainda as raízes da iniquidade em seu coração. O homem trazia em seu gênio o pecado. Mas, contudo, nós vemos o seguinte nesse relato: Deus buscava a salvação de todos, mas como ele havia prometido que não destruiria mais o mundo através do dilúvio, para que o homem não permanecesse por longos e longos anos em pecado e no cometimento da maldade, nós vemos Deus então reduzindo os anos de vida do homem para no máximo 120 anos. E hoje é muito raro pessoas que cheguem nessa idade, não é verdade? Inclusive elas entram no Guinness Book. Mas nós vemos posteriormente a isso uma linhagem de Cã, então, habita ali nas regiões que a época foi chamada então de Babilônia e hoje nós conhecemos como uma região oriunda ali do Iraque. Nesse lugar, nós vemos então um povo que, devido à sua incredulidade e à maldade que habitava no seu coração, decide construir então uma torre
que fosse grande o suficiente para abrigar uma cidade dentro de si e também para que os poupasse numa possível enchente que viesse posteriormente, sendo que Deus havia prometido que não mandaria o dilúvio. Mas pensavam eles, se esse mesmo Deus existe e um dia mandou o dilúvio, vai que ele mude de ideia e mande de novo. Então eles pensaram em uma torre que pudesse tocar as nuvens dos céus. O mesmo pensamento de Lúcifer, quando lá em Isaías e em Ezequiel ele fala assim: acima das altas nuvens colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Os homens queriam alcançar o lugar de Deus agora naquele momento. E Deus, para evitar que aquele projeto ruim fosse levado adiante, Deus então desce, confirma tudo aquilo que ele já sabia e confunde a língua das nações em nações, e cada um vira uma nação diferente, e aquele plano então é frustrado. E por que eu estou contando toda essa história resumida? Nós ficamos muitas vezes pensando do porquê a humanidade é tão ruim e que essa humanidade não tem solução. E é bem verdade que a humanidade é ruim e que por mais que nós olhemos adiante, parece que ela não tem uma solução. Deus, ao longo das eras, tentava a todo momento alertar o ser humano de seu caminho errôneo. Através da vida de Adão, tentou recuperar a humanidade e essa permaneceu através da raiz de Caim ruim. Depois do dilúvio, tentou recuperar a humanidade e ela permaneceu ruim. Através do dilúvio, não só do dilúvio, mas da construção da Torre de Babel, ainda assim permaneceram povos iníquos. E posteriormente você vai ver uma série de acontecimentos. E ainda assim, Deus sempre teve em vista recuperar o ser humano. Tanto é que enviou Jesus para morrer por cada um de nós. E ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos a oportunidade da vida eterna quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós mudamos os nossos maus hábitos, entregamos nas mãos de Deus o nosso coração ruim, a nossa mente perversa e pedimos a Ele que mude e molde nosso caráter. A salvação está disponível a cada um de nós. Eu não sei qual é a arca que Deus tem disponibilizado para você. Eu não sei qual é o mar vermelho que Deus tem aberto na sua vida. Eu não sei quantas curas Deus já realizou na sua vida para que você pudesse ver a ação de Deus. Eu não sei quantas vezes você crucificou Jesus na cruz do Calvário para que ele pudesse vir tentar te resgatar novamente. Mas o convite de hoje é para que você entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque este mundo irá passar. As coisas que aqui existem serão destruídas e só permanecerá aquele que for fiel a Cristo até o fim. Eu não sei se você irá descansar antes da volta de Jesus ou se você verá Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mas uma coisa é certa: nós não podemos nos apegar a este mundo de iniquidade. Não podemos fixar os nossos olhos nas coisas ruins que acontecem. Não podemos desistir de viver corretamente, porque a maioria vive erroneamente. A família de Deus, o povo de Deus, os servos de Deus será um remanescente muito pequeno. E o convite de Deus é para que você faça parte deste povo. Que, independente das coisas que aconteçam, você faça parte daqueles que se acharão salvos no dia da volta de Jesus. Que Deus te transforme, te capacite, te use, para que juntos possamos um dia estar com Ele nas mansões celestiais, independente daquilo que ocorrer na nossa vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe.